Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Birajara, sejam bem-vindos à nossa revisão. Gente, eu preparei a nossa revisão dividida em duas partes. Uma parte metodológica, para a gente identificar a parte de metodologia de resolução de questões. E depois, na parte final, a parte conceitual, que foram os assuntos que a gente tratou nas nossas aulas de geografia. Tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa parte metodológica, em que a gente vai tentar entender como funciona a metodologia das questões que vocês vão responder no provão. Como vocês são alunos do segundo ano, a maioria já são ex-alunos da escola, então vocês já estão um pouco familiarizados com as nossas metodologias de prova, né? Nós vamos ter um caderno com questões das 4 disciplinas da área de ciências humanas, certo? Geografia, história, sociologia e filosofia. Essas questões, as notas que vocês obtiverem, elas irão para todas as 4 disciplinas. Por isso que é importante que não descuidem o estudo de uma disciplina ou de outra, porque as notas delas irão influenciar nas notas das outras, tá certo? Bem, nas nossas metodologias de prova, a gente tem normalmente um estímulo que é utilizado para auxiliar vocês no processo de resolução de questões. Esse estímulo ele pode ser uma imagem, um texto, uma charge, uma tirinha, uma tabela, um gráfico, enfim, né? Existe uma infinidade de estímulos que são considerados para auxiliar o processo de resolução das questões. No nosso caso aqui, nós temos um texto. E aí, o estímulo ele segue através de um comando. O comando, normalmente, é uma frase imperativa que diz: leia o texto, observe o gráfico, veja a imagem, coisas desse tipo, tá bom? Nós temos o texto na íntegra, no caso aqui um texto que nós já conhecemos das nossas atividades de geografia, que é a Carta da Terra, né? Esse texto já foi utilizado em nossas atividades. E na parte final, abaixo, veja que nós temos aí a fonte, quer dizer, de onde foi tirado esse texto, tá bom? Então, no caso aí, a Carta da Terra foi tirada desse site planetasustentável.abril.com.br/notícia/ambiente/conteúdo. Por que é importante colocar a fonte? É porque nós precisamos identificar quem foi que produziu e divulgou esse material, tá bom? Para você, no caso, quiser saber, se aprofundar a respeito do assunto, você sabe onde procurar, tá bom? Mas vamos fazer a leitura bem breve do nosso texto, né? O nosso texto, nós já conhecemos ele das nossas atividades, ele vai apresentar a Carta da Terra. E aí ele diz que é um documento idealizado pela ONU em 1987 para defender os interesses sustentáveis, a paz e a justiça socioeconômica, e recebeu apoio de milhares de organizações ao redor do mundo, que trata-se de uma espécie de código de ética planetário, semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltado para a sustentabilidade, a paz e a justiça socioeconômica. Ele foi idealizado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente em 1987, ganhou um impulso na Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992. O documento ficou pronto apenas no ano 2000. Por quê? Porque nós tivemos várias resistências de países desenvolvidos, países mais ricos, eles eram contra, gente, as propostas que vinham nessa Carta da Terra, né? Como, por exemplo, o Protocolo de Kyoto, de 97, né? da Conferência do Japão. Ele foi duramente combatido por países como os Estados Unidos, certo? Porque, segundo eles, isso ia limitar o seu crescimento e eles não queriam isso, tá bom? Então, ele foi bastante combatido e aí, devido a esses atrasos, né, somente em 2000 ela foi divulgada.
com algumas controvérsias, não foi assinada pelos Estados Unidos, né? Mas, enfim, existe aí a Carta da Terra, né? Ela foi traduzida para 40 idiomas, atualmente apoiada por 4,6 mil organizações ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. A carta contém 16 princípios básicos, agrupados em 4 grandes tópicos, que são entre eles respeitar e cuidar da comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, violência e paz, erradicação da pobreza, com acesso à água potável, ao ar puro e à segurança alimentar, e a construção de sociedades democráticas sustentáveis e justas. São dos 2 princípios expressos pela Carta da Terra, que também defende a promoção de uma cultura de tolerância, de não violência e de distribuição equitativa dos recursos da terra. Uma forma de você colocar em prática os valores da Carta da Terra é disseminar o seu conteúdo entre amigos, familiares, comunidades, pressionar o governo, empresas, escolas, demais organizações da sociedade civil a se guiar pelos seus princípios, tá bom? Então aqui nós temos o texto e nós vamos para a questão. A questão ela vai ter um enunciado, né, que ela vai dizer o que é que você vai ter que fazer na questão. E aí no enunciado ela vai dizer, ó, baseado na leitura do texto. Então você não vai buscar informação em nenhum outro canto. Se tiver falando que é a partir do texto, baseado na informação do texto, mediante leitura do texto, você não vai buscar essa informação do que você sabe. Você vai se basear exclusivamente no que está dizendo o texto. Ah, mas o texto está falando uma coisa que eu não acredito, uma coisa que é mentira. Mesmo assim, você precisa se basear no texto, tá certo? Porque senão você corre o risco de fugir ao tema da questão, tá bom? Eu estou chamando a atenção de vocês para isso porque nas avaliações externas, como a avaliação do Enem, acontece muito isso, tá bom? Então, vamos tomar cuidado. Então, baseado na leitura do texto, podemos afirmar que a Carta da Terra é. O que é que a Carta da Terra é? De acordo com o que a gente leu. Vamos ver aí a alternativa A. Uma espécie de código de ética planetário voltado para a paz, a justiça socioeconômica e sustentabilidade. Nós vimos isso logo no comecinho da carta, né? Lá da apresentação da carta. Diz que ela, na letra B, diz que ela é uma idealização do Clube de Roma de 1970. Nós devemos lembrar, quando a gente estudou, que a primeira reunião para discutir o meio ambiente foi o Clube de Roma em 1970. Mas lá, eles não tinham nem ideia, né, do que seria essa questão da sustentabilidade. Eles começaram a perceber e estudar, naquela época, quais eram os impactos da ação dos seres humanos no meio ambiente, na natureza. E quais seriam as consequências disso, tá bom? Mas eles não tinham ideia de como tentar resolver o problema. Isso vai sendo construído depois. Então, essa alternativa está incorreta. Letra C. Um documento produzido no encontro da Eco 92, quando foi traduzido para mais de 40 idiomas e distribuído pelo mundo. Nós vimos que ele foi idealizado na conferência antes de 92, né? Ela foi idealizada na Cúpula da Terra de 87, né? Em 92 ela ganhou impulso, que é o que diz no texto, né? Mas ela não foi publicada em 92. Ela foi publicada no ano 2000. Então essa informação também está incorreta. A D diz que é uma forma de pressionar os governos e a sociedade contra o meio ambiente, contra a defesa do meio ambiente, gente. Não é ao contrário, é a favor da defesa. Então, tomem cuidado, que às vezes aparece uma palavrinha que
modifica o sentido da frase. Então está incorreta. E a alternativa E diz que é um código internacional para combater os impactos do meio ambiente, apesar de desconsiderar a pobreza e os direitos fundamentais. Aos direitos fundamentais. Na verdade, não, né? Quando ela fala sobre a questão da equidade, da justiça social, socioeconômica, ela está incluindo aí a questão também da pobreza. Não tem como tratar a sustentabilidade se você deixar a população morrendo de fome, tá bom? Então, essa alternativa está incorreta. Aí nós temos a seguinte situação. A alternativa correta, o gabarito, e todas as alternativas aí que são incorretas são chamadas de distratores, quer dizer, são alternativas que não correspondem à resposta para a pergunta que foi feita, tá bom? Mais um exemplo, no caso aqui eu vou usar uma gravura que é a página do livro didático de vocês, tá bom? Lembrando que o livro didático de vocês está disponível para ser acessado no site, certo? Então vamos lá. Vocês vão fazer uma observação rápida dessa infogravura. Aí ele vai falar sobre as fases do capitalismo, aí fala sobre as etapas, as doutrinas, as teorias e fala sobre as potências mundiais que atuaram durante cada uma das 4 fases do capitalismo. Tem aqui embaixo, gente, ó, a fonte, que é o nome do livro de vocês, certo? Ó, Moreira e Sene, Geografia Geral do Brasil da CIPION de 2017. E aí nós vamos para a questão. Conforme a observação da gravura, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar lá? De acordo com a observação da gravura. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Na fase informacional, o capitalismo busca aplicar os princípios da proteção do Estado. Opa, aqui eu já tenho um problema. Por quê? Porque na fase informacional, ele utiliza-se do neoliberalismo. E uma das características do neoliberalismo é a diminuição do Estado. Então, nesse caso aqui, ele diz que busca aplicar os princípios da proteção do Estado, aumento dos gastos públicos e geração de emprego. Então, isso aqui já está incorreto. Na próxima, na alternativa B, diz assim: na fase comercial, o capitalismo tinha por objetivo o acúmulo de riquezas, de metais preciosos e superávites comerciais. Essa alternativa está correta. Veja que no caso da obtenção do acúmulo de riquezas de metais foi o que impulsionou o colonialismo, né? A descoberta de novas terras e a colonização dos territórios. Então, essa alternativa está correta. Está de acordo com o que está lá no gráfico. Na fase industrial, prevalecia a doutrina feudal. Ponto. Já que eu já vou pular, que o sistema feudal é pré-capitalista, né, gente? Então, ele deixou de existir e aí surgiu o capitalismo comercial, tá bom? Então, já vou pular isso aí. D. Na fase financeira, buscou-se aplicar os princípios do liberalismo clássico. Bem, na verdade, a fase financeira, que é a terceira fase do capitalismo, a gente tem aqui a suspensão do liberalismo e a adoção do keynesianismo, que é o Estado controlando o capital, tá certo? E aí, nós não temos, então, essa questão do liberalismo clássico, tá bom? Da livre concorrência. Não é livre concorrência, é o Estado controlando. E a alternativa fala que, na fase industrial, Portugal e Espanha eram as potências econômicas, as grandes potências econômicas idealizadoras da maquinofatura. Nós vimos que não, ó, é só olhar as bandeirinhas aqui, ó. Portugal, Espanha e Inglaterra estão aqui na primeira fase, a fase comercial do colonialismo. Inclusive, Portugal aqui no Brasil, né, colonizou o nosso território, o nosso país, certo? Na fase industrial, é a Inglaterra e os Estados Unidos
que vão, junto com a Alemanha, Japão, França, que vão adotar essa política de industrialização, tá certo? Uma mudança aí do seu processo produtivo, tá bom? Então, essa alternativa também estava incorreta. Resultado, nós temos aí a alternativa B seria o gabarito, a resposta correta. Todas as outras seriam destratores. A revisão dos conteúdos. Nós começamos nossas aulas tratando sobre a questão da tecnologia e trabalho a serviço da evolução das transformações no espaço, né? Que tem aqui o print das páginas do livro, né? Do livro do ano passado, do primeiro ano, que vão tratar sobre essa questão. E aí a gente foi para a questão da geopolítica do meio ambiente, certo? Nós tratamos sobre a questão ambiental, as conferências internacionais do meio ambiente. E na última aula, né, na aula número 3, a gente tratou sobre a questão do capitalismo, né? O sistema capitalista apresentando as suas características, as suas consequências na transformação do espaço internacional. No livro vocês podem se aprofundar, gente. O professor João Sérgio explicou muito bem na aula, né, todas as características, né, tudo que marca uma sociedade capitalista. E vocês podem se aprofundar no livro de vocês. Aqui, ó, nós temos falando sobre cada uma das fases. O capitalismo na primeira fase comercial, segunda fase industrial, terceira fase financeira, na quarta fase informacional, tá bom? Vocês vão encontrar também um formulário com as questões para vocês treinarem a resolução de questões semelhantes ao que vocês vão encontrar na prova, tá certo? Não deixem, gente, de ir no site, tá certo? Vocês devem procurar aqui no site da escola. Não deixem de ir lá, ó, e acessar, ó, primeiro bimestre, geografia, e você vai encontrar aqui, ó, aulas e atividades. Vocês vão encontrar, vocês tanto podem rever aqui os slides das aulas, como vocês encontram aqui o livro didático em PDF, tá certo? Então, estudem, gente, se aprofundem. Como eu já falei em alguns momentos, essas aulas, elas são muito curtas. Não dá para a gente tratar todos os assuntos, né? A gente não pode se estender muito nas nossas aulas. Então, o que vai acontecer? O aprofundamento através da leitura do livro didático é que vai complementar vocês no estudo, tá certo? No aprendizado. Então, é importantíssimo que vocês se aprofundem, que vocês estudem para garantir que vocês tenham sucesso nessa etapa de ensino remoto, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Um abraço, boa sorte e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.